Peças raras. E eu vou chamar o professor Marcelo Abud, que tinha uma dívida com a gente. E ele vai pagar hoje. Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui para saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Nossa, mas hoje foi tão, né? Hoje você maneirou Meio demais. fábula. Criou um suspense na podosfera. Vamos ser mais tranquilos hoje. Parecia aqueles dubladores de filme do He-Man. Vamos lá, ó. Você fica prometendo as coisas aqui no programa, você acha que as pessoas esquecem, né? Pois é, me cobram promete, também, viu? E fala assim, ninguém vai lembrar mesmo, eu não preciso pagar dívida nenhuma. Né? Eu falo e não, as pessoas lembram. Né? Fala assim, vai lá olhar os comentários, né? A caixa, ele fala, o Marcelo Abud não falou que ia comentar do podcast do Sérgio Malandro? Falou, prometeu sim. Você não prometeu? Prometi, né? Então vamos cumprir. Esse é o destaque de hoje, justamente um videocast, né, que é do Sérgio Malandro, junto com um outro humorista, que não é só humorista, é ator, já tem muitas participações também, que é o Renato Rabelo. E o Sérgio Malandro é a grande estrela, né, desse videocast chamado Papagaio Falante. E que detalhe, Marcelo Duarte, ficou no top 20 do Prêmio Best. Eu falei que era na categoria podcast, mas não, na categoria videocast. Olha só, o Prêmio Best, que a gente falou que tem 100 e tantas categorias, tem ali videocast e podcast em categorias separadas, e curiosamente muitos deles estão nas duas categorias. É uma bagunça, mas é isso. O Papagaio Falante, que tem o Sérgio Malandro como principal ali apresentador, host, como se fala nos podcasts, é um destaque desde o início de 2021 e é um tremendo sucesso, principalmente no YouTube, onde ele é transmitido ao vivo, Marcelo Duarte, duas vezes por semana. É só o Sérgio Malandro? É o Sérgio Malandro com o Renato Rabelo, que ficou conhecido, né, por participações em programas de humor também, como o Zorra Total. Lá ele fazia, até 2015, quando esteve no ar o Zorra Total, o Conquistador Edu, num dos quadros, e participou de várias novelas, teve atuações importantes no teatro e no cinema. É muito bacana essa conversa, né, entre os dois, entre o Renato Rabelo, que ele puxa muito a questão do que o Sérgio Malandro traz da própria experiência pessoal. O Sérgio Malandro, muitos dos entrevistados que participam do Papagaio Falante conviveram, ou profissionalmente, ou até foram amigos, né? São amigos e amigas do Sérgio Malandro, e aí o Renato Rabelo ele traz muito questões ali que provocam, né, que fazem o Sérgio Malandro entrar também na história, e isso fica bem bacana, porque o Sérgio Malandro é aquela pessoa que tudo que faz... Eu gosto muito da naturalidade dele, né? Eu, quando era criança, já via o Sérgio Malandro, não sei se criança, acho que na adolescência, né? Imagino que é mais na adolescência. Lá pelos meus 14, 15 anos ele começa a aparecer, e nunca esqueço quando eu comecei realmente a olhar para o Sérgio Malandro como um grande talento, foi numa entrevista no Jô Soares. O Jô Soares, que hoje seria um videocast, né? Se a gente for pensar, os talk shows, né, da televisão são muito parecidos. Mas é isso. Então, o Sérgio Malandro ele entra com a naturalidade, entra com muita carga de experiência emocional com as pessoas que entrevista ali, e o Renato Rabelo faz esse contraponto, trazendo algumas provocações e bastidores, né, da convivência entre essas pessoas. Quem são as pessoas que são entrevistadas? É tudo gente ali dos anos 80, aquela coisa quando a gente viu o Sérgio Malandro todo ali no SBT, como é que é? Então, muitos são dessa época, né, são dessa fase do auge do Sérgio Malandro no SBT. Antes de falar dos entrevistados, eu acho que é importante, eu falei que é feito ao vivo, né? Então é toda terça e quarta-feira, aproximadamente às 8h30 da noite. Depende muito se alguém atrasa, o convidado, é feito em estúdio, né? E então começa ali em torno de 8h30 da noite. E tem aquela duração que você já comentou aqui, 3 horas. Então até meia-noite, começa num dia, termina no outro. Uhum.
é por volta de 3 horas de duração. Então, falando um pouquinho de quem participa do programa, né? Muita gente que conviveu com o Sérgio Malandro lá nos anos 80 e muita gente da música, do humor. Então tem a Rita Cadillac, o Dedé Santana, Mara Maravilha, Simoni, Sandra de Sá, Evandro Mesquita, Nico Rezende, né, que fez sucesso ali com algumas músicas nos anos 80 também. O outro que é dessa safra, o Silvinho Blau Blau, o Hit, o Biafra, e por aí vai. Eu lembrei muito do nosso amigo dos caçadores das músicas perdidas, né? Quando vi toda essa safra aí de entrevistados. Mas não para por aí, né? A gente tem muitos outros entrevistados atuais também, gente jovem que apareceu mais recentemente, jogadores de futebol marcam presença, pessoas do teatro, do humor. Então tem, bom, desde 2021, né, muita gente já passou pelo programa, mas aí tem alguns destaques dessa geração que conviveu muito com o Sérgio Malandro e que está ali trocando experiências, né, que foram vividas nos bastidores também. Como eu nunca vi, só vou fazer umas perguntas assim. O Sérgio Malandro, ele é mais entrevistador ou ele fica ele contando histórias dele com aquele personagem? Ele é mais entrevistador, mas ele é colocado a contar histórias. Então ele acaba se colocando nas histórias com os personagens, lembrando, revelando alguns bastidores, respondendo algumas perguntas que eu acho que estão na mente de quem está assistindo, né? Então tem algumas coisas que podem ficar ali, dúvidas. Será que o Sérgio Malandro já teve alguma coisa? Porque tem aquela fama de pegador, né? Já teve alguma coisa com essa entrevistada? Enfim. Então tem algumas questões que são colocadas e aí ele acaba entrando na história muito frequentemente. Mas ele também faz o papel de entrevistador, né? Ele faz os dois papéis, mas tá ali na história sempre. Tá sempre e ele presente. tem aquele jeito irrequieto, ele sobe na mesa, vira cambalhota, aquelas coisas todas, que ele tinha uma hiperatividade ali, né? Ele continua assim? Não totalmente, porque no caso é um mesa-cast, né? Tem a mesa que dá uma, enfim, limitada nos movimentos, digamos assim, mas da cintura para cima é só alegria. Se mexe sem parar, o visual colorido, né? Aquele chapéu sempre com alguma antena, com um girocóptero, sei lá como é que é o nome, enfim, né? Então tem muito do Sérgio Malandro original ali nesse videocast. Continua o mesmo, né? Continua o mesmo. E ele canta também? É que ele vem fazer glu-glu, rolou já lá? Olha, não exatamente assim, momento cantar, mas durante a entrevista acontece de tudo, e quando tem alguém que já participou, né, em outros tempos de atrações do próprio Sérgio Malandro, ele também acaba ali entrando junto e canta trechinhos de música assim, do entrevistado, às vezes uma música mais brega, tudo tal, mas não com pompa e circunstância, é ali no meio da conversa, né, para trazer um pouquinho do momento também. Você separou algum trecho para a gente? Você falou com tantos entrevistados interessantes aqui, deve ter alguma coisa Sim. bacana. Tem uma entrevista que é a campeã de audiência, não à toa, que é a participação da Xuxa. Ela já aconteceu há cerca de 1 ano, mais ou menos, e um dos trechinhos é justamente aquilo que eu falei. Será, por exemplo, Marcelo Duarte, você já se perguntou se a Xuxa e o Sérgio Malandro, que se conheceram lá no SBT, num programa do Silvio Santos, e o Silvio Santos contratou o Sérgio Malandro e não a Xuxa? Essa é uma curiosidade que está na entrevista. Você já se perguntou se os dois tiveram em algum momento alguma relação mais próxima? Se a Xuxa e o Sérgio Malandro já fizeram um glu-glu? É uma das questões que apareceu na edição com a Xuxa. E ela responde isso claramente ali, sem nenhum constrangimento, aliás, muito naturalmente. Outra coisa que a gente vai observar, né, essa questão que a gente destaca aqui, tecnicamente é muito bem produzido também o videocast, tanto a captação do som quanto as imagens. Então nós vamos ver a Xuxa respondendo se já fez glu-glu com o Sérgio Malandro, Marcelo Duarte. Gente, momento fofocalizando de Marcelo Abud aqui, olha só. Agora eu quero saber, sou curioso, vamos ouvir.
Mas isso daí, com o Serginho, é uma coisa assim, eu com ele a gente tem histórias que roda, cai sempre na mesma coisa. Muito carinho dele por mim e eu por ele. É tipo assim, se alguém... Eu posso falar algumas coisas dele, tipo, o Serginho quase cospe na gente quando faz esse tique dele, sabe? Mas eu posso falar, se eu vejo alguém falando, eu já fico meio... Claro. Por que você está falando isso? Sim. Tipo, eu não gosto, entendeu? É uma coisa que é tipo falar realmente de alguém que eu gosto muito, é meu irmão mesmo, é aquele irmão que não é de sangue, mas é de coração, a família dele, os filhos dele, eu tenho meu preferido, já vou falar. A netinha dele, sabe? Então tem essa coisa assim, eu tenho muito carinho, muito carinho. Se você me perguntar acho que o que essa história, é realmente uma coisa que a gente tem que falar. Existe amor nisso daqui, entendeu? É um amor que as pessoas até perguntam, mas vem cá, você já transou com ele, você já ficou com ele? Eu acho que talvez se tivesse acontecido um relacionamento com... Não sei, porque ele é até bom com as exes, né? Que as exes dele já moraram com ele e tudo, mas eu acho que comigo não funciona, porque os meus exes eu quase não falo. É mesmo? Então, eu não sou assim de ter... Então foi não sou melhor, de morar, né? Vale você mais... morou com as suas exes. Você é bem... É legal com ex. Eu morei com a Mary uma vez, porque pô, não tinha opção. Então a casa estava caindo, aí falei, vamos aí, né? Não, mas a Mary, como se fosse irmã, a Mary... O carinho, ele tem muito carinho, ele tem muito carinho. Eu generosidade. Não sei se, obviamente, eu falo com as pessoas com quem me relacionei, mas eu não sei se eu quero assim para perto, sabe? Entendi. E o Serginho eu quero para perto, eu quero... Nós temos tanta história, né, cara? Olha, o Rabelo... Conta. Rabelo, eu vou te falar uma parte. Eu vivi todas as fases da Xuxa. Tudo que você puder imaginar. As paixões, as desilusões, as maluquices, meu irmão. Chorou muito no seu ombro. E chorou muito no meu ombro. Olha só, hein? Pois é, não aconteceu, mas é isso, né? Que ela destaca ali sempre... o Sérgio Malandro, ela admira muito o Sérgio Malandro, inclusive nas relações com as ex-namoradas que ele tem, né? Então, acaba sendo esse momento, como você falou, o fofocalizando aí, e isso acontece muito no videocast. É um grande barato, tá? É uma descontração só, mas, por outro lado, também traz ali a trajetória, respeita quem está sendo entrevistado, quem está sendo entrevistada. Eu acho que isso é legal também, não é só bagunça, né? Então diga para a gente pontos altos e pontos a serem melhorados do programa. Os pontos altos eu acho que estão justamente nos apresentadores, na descontração deles, na direção, que é muito bem feita, na parte técnica, cenário, iluminação, tudo isso é muito bem elaborado. Para quem só ouve, como a gente sempre destaca, né, o áudio tem que ser muito bem capturado, isso é ok, então a pessoa, inclusive, se quiser acessar pelo YouTube Music, está lá. Se quiser pelo Spotify também, a edição em vídeo, inclusive, e aí a pessoa pode fechar a tela e continuar ouvindo, vai dar conta maravilhosamente. Então esses são os pontos positivos, que são a qualidade técnica e a descontração com conteúdo. Já naquilo que a gente fala de oportunidades de melhoria, o marketing gosta de usar isso, né? Para não falar de problemas, fala de oportunidades de melhoria, é aquilo que a gente vem tratando, inclusive, em algumas edições aqui, que por ser um videocast, ele poderia incluir mais recursos de acessibilidade, né? Poderia ter a versão em Libras, poderia ter a questão da audiodescrição, acho que isso seria muito legal com o Sérgio Malandro ali, as pessoas saberem como é que o Sérgio Malandro está naquela edição, né, tudo mais. Então, são pontos que podem ser pensados e deixar ainda mais legal o papagaio falante, né? E só dando um toque que também apareceu nos comentários quando eu falei do Sérgio Malandro, né, apareceu ali na edição, eu sempre recupero depois, viu, Marcelo? Vou ver ali pessoas que me mandam e-mail e também vou nos comentários para ver o que as pessoas estão falando, para de repente trazer por aqui, né? Um outro videocast que foi citado nos comentários, no top 20 do IBEST também está presente, é o Ticaracaticast, que é apresentado por dois humoristas também, né? O Bola e o Carioca. O Carioca mais humorista e o Bola também esse papel mais de apresentador, mas que conduzem bate-papos descontraídos, tudo mais. É diferente, né? Eu acho que o humor do Sérgio Malandro é mais para a família, eu acho que é mais para todo mundo, mas ok, quem gosta do Bola e do Carioca tem aí esse outro videocast que também pode conferir, é outro que faz grande sucesso nessa linha de humoristas apresentadores.
Muito bem, Marcelo Abud prometeu e cumpriu, tá, gente? Ó, zerou a dívida, né? Já pode fazer novas promessas que já está zerado. Inclusive, aproveitando, quem quiser mandar dicas, contato peças raras, fica contato pecasraras@gmail.com. Manda dica do que você quer conferir aqui no nosso quadro. Maravilha. Ou deixa aqui no comentário também, que depois o Marcelo Abud dá uma lidinha. Se ele não lê, eu conto para ele. Valeu, Abud! Até sábado que vem. Até lá. Peças raras.